Olá, João Marcos, boa noite. Estamos aqui, mais uma live especial. Vamos aguardar a nossa preciosa. Olá, Hugo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Então, estamos aqui, né, vivenciando o Agosto Lilás. E esta é mais uma live de uma série de lives onde nós pretendemos aprender com essas pessoas que estão engajadas nessa bandeira aí, defendendo os direitos da mulher. E estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Oi, D'Angela, boa noite, tudo bom? Rosilene, boa noite. Vamos aguardar a Flávia para que nós possamos começar a conversar a respeito de várias coisas. Recebi várias perguntas hoje para poder transmitir a ela e aprender com ela. Só um minuto. Olá, Christian, boa noite. Christian Vilela. Ela tá me chamando aqui, só um minuto. Olá, Pati, boa noite. Vamos aguardar a nossa amiga Flávia Modesto. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito do programa Mulher Mais Segura, que é um programa que nasceu juntamente com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Olá, Valquíria. Olá, Carlinha. Vamos aguardar a Flávia. E como eu disse, né, alguns dias atrás nos stories, às vezes você nunca vivenciou essa situação de violência doméstica, graças a Deus por isso, mas certamente você conhece alguém que... Ó, eu acho que ela chegou. Vamos ver. Vou aqui mandar o convitinho para ela. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Está conectando. Estou ouvindo aqui um sinal. Olá. Boa noite. Consegue me ver? Sim. Eu não consigo te ver. Não consegue me ver? Não Tá, deixa a consigo. gente Cadê ver você, aqui. Flávio? Você está brincando de pique-esconde comigo? Não estou, te garanto. Espera aí um pouquinho. Tá bom. Qualquer coisa eu cancelo, te mando de novo o convite, você só entra. E aí eu acredito que vai dar certo, pode ser? Tá. Vou Um cancelar e momento. você entra de novo. Só um Tá minuto. bom, aguardo. Ok. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu encontro. Achei. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite a todos que estão entrando agora. Estou conseguindo ouvir você, Flavinha, mas ainda não estou te vendo. Gente, mas eu não sei o que está acontecendo com minha câmera. Meu Deus. Fique em paz. Para mim, está aparecendo aqui um sinal de conectando. Então, vamos esperar um pouquinho, porque eu acredito que vai dar certo. E se não der certo agora, a gente tenta de novo até fazer dar certo. Se você também quiser me chamar pelo seu Instagram, tá tudo ok, tá bom? Flávia? Gente, eu vou tentar sair e vou ver se ela consegue me chamar pelo... Agora. Ah, ela apareceu! Deu certo. Boa Ai, até noite, que Flávia, enfim. tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que Primeiro, prazer estar aqui com você. igualmente, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, né, pelo sim a esse convite especial. Também quero agradecer ao comandante
o Wellington Paranhos e também toda a turminha aí de apoio, né, que trabalha firme, de todo o coração, com o envolvimento da GCM. Só um minutinho, que eu vou ajeitar aqui os papéis. Eu peço um minuto também, só para eu acender a luz aqui. Eu não tinha Tá, visto que fica estava tão escuro. Um tranquila. minuto. Ok. Olá, Mel, tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando. Deixa eu te perguntar, Tudo Aline, certo agora? Sim. minha câmera, ela tá aparecendo virada? Ou eu tenho que virar ou tá tranquilo? Certo. A imagem tá Como que virada? tá posicionado o seu celular? Tá virada. Tá virada, né? Tá, então eu vou arrumar. Ela aí, agora deu certo. Sim, ótimo. Agora sim. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, eu quero primeiramente deixar muito claro aqui para todos que estão nos acompanhando que nós precisamos aprender com você hoje, né? Eu já estive na condição de vítima, hoje não mais, graças a Deus, passei por um processo para aprender algumas coisas e hoje eu estou aqui querendo aprender com você e transmitir essa experiência de resgate para essas pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu gostaria, Flávia, que você, por favor, falasse um pouquinho com a gente a respeito desse programa maravilhoso e como que isso aconteceu na sua vida, como que foi a sua entrada nisso tudo, e a palavra está com você. Tá bom. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Agradecer porque você falou que hoje você vai aprender comigo, mas eu acredito que é uma troca de experiência. Sim. E que esse momento, ele é como se ele fosse um brinde. É como se ele fosse um momento espetacular, onde uma pessoa que sofreu violência encontra-se com um equipamento ou uma oportunidade de pessoas superarem, de auxílio mútuo para a mulher que está sofrendo violência doméstica. Exatamente. Eu quero agradecer você, agradecer ao meu comando que me liberou para participar dessa live tão maravilhosa, o nosso comandante Wellington Paranhos, e eu quero dizer assim que o programa hoje ele vem para trazer para a Lei Maria da Penha uma efetividade. Certo. Porque a Maria da Penha, ela sofreu uma violência muito grande, mas ela hoje, ela está como a Maria, que representa várias outras mulheres que no seu dia a dia têm sofrido essa violência. Sim. Então, fazer parte dessa equipe foi para nós um privilégio. Nossa equipe, ela é composta por 15 pessoas, 15 guardas, todos concursados, todos guardas civis metropolitanos, que foram capacitados e treinados para trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. A princípio, o que eu achei interessante nesse processo é que muitas pessoas não queriam participar. E aí eu me perguntei, por que elas não querem participar? Mas se nós formos pensar um pouco, você meter a mão, como se diz, meter a colher na vida do outro, culturalmente não é bom. Sim. Então, a princípio, eu percebo que foi difícil as pessoas se verem na situação de pessoas que iam mudar e auxiliar outras mulheres a sair desse sistema de violência, e que ali, ao auxiliá-las, muitas vivenciariam experiências que sua mãe sofreu, que ela própria sofreu, que uma vizinha sofreu. Então, muitas não querem vivenciar essas questões. Até mesmo homens não gostariam de tocar em assuntos que para eles era culturalmente normal. Sim. Só que com as nossas instruções, os cursos e as capacitações que foram feitas, no final ficaram pessoas que foram desafiadas a trabalhar, a ir na contramão do que a cultura ensinava, né? E se desafiaram a fazer algo que de fato nós estávamos acostumados.
Hoje, essa equipe é uma equipe preparada. Muitas vezes a gente encontra mulheres que olha para você como a única saída. Então, as mulheres no grupo hoje, até mesmo os homens, eles se apaixonaram por poder fazer algo pelo próximo, entendeu? Sim. E nós sabemos que existe uma central de atendimento que apoia a mulher, que a gente acessa através do número 180. E quando acontece esse registro da denúncia, após isso, o que acontece? Qual é, de fato, o trabalho de vocês? O 180, as pessoas se enganam achando que ele é um mecanismo onde, ao ligar, a polícia vai lá para fazer o socorro. Sim. De fato, não é. O 180, certo. ele é um local de fazer denúncias e, após essa denúncia, a Polícia Civil vai fazer as investigações. Para que as mulheres do programa façam o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, ela precisa ir até a delegacia da mulher, registrar a ocorrência, e aí o juiz vai decidir pela medida protetiva, e aí sim o programa vai até essa mulher para que a medida protetiva seja de fato cumprida. Entendi. Então, a mulher precisa ir na delegacia, entendeu? Entendi. Ou, em um caso de violência, ela precisa ligar no 153. Certo. Isso, na teoria, é bem tranquilo de se compreender. Mas a gente sabe, eu falo a gente, as mulheres que já vivenciaram isso na pele. Não é tão simples assim poder pegar uma bolsa e sair tranquilamente e ir até uma delegacia. Então, nesses casos, o que você orienta essas mulheres para poder conseguir dar um sinal de fumaça no meio do desespero para alguém? Porque, infelizmente, existe um mito, é aquilo que você falou inicialmente, que como é que é? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso. Então as pessoas às vezes ouviam os meus desesperos, percebiam as situações terríveis, chegavam a acumular na porta de uma das casas que morei, mas elas não faziam nada, absolutamente nada. Então, assim, que tipo de orientação você deixaria para essa mulher que não tem condições de sair debaixo das mãos desse abusador e ir, por exemplo, até uma delegacia? É uma pergunta difícil, né? Sim, mas o papel da sociedade, ela tem mudado e ela precisa mudar. Porque principalmente nesse período de pandemia, as mulheres estão mais isoladas. Sim. Os fatores de risco aumentaram. Sim. Se já havia alguns fatores de risco, hoje aumentaram esses fatores de risco, por questão de estar mais tempo com o agressor, algumas questões financeiras, né? Sim. Esse período de ansiedade que a mulher já vive, o medo de ser contaminado. Então, várias coisas têm interferido para piorar a situação dessa mulher que já se encontra nessa situação de vitimização. Certo. O vizinho, aquele que conseguiu ouvir um grito de socorro, ele precisa se compadecer. Ele precisa fazer uma denúncia, ele precisa ligar no 153, porque a central nossa, ao receber essa denúncia, ela vai deslocar a viatura que estiver mais próxima daquela região, para que aquela emergência para que aquela ocorrência seja atendida pelaquela equipe. Agora, se o vizinho acredita que em briga de marido e mulher não se mete a colher, aquela mulher vai continuar naquela situação. Sim. E nós sabemos que o ciclo da violência, ela piora, ela vem de forma gradativa, com tempos mais curtos e com uma severidade maior no nível da violência. Exatamente. Então, o vizinho que está acompanhando a história daquela mulher, ele pode ver que, em muitos casos, aquela mulher já sofre há tempos, há anos. Então, nós, como cidadãos, nós precisamos ser a ponte daquela mulher até um agente de segurança pública.
Nós temos a campanha Sinal Vermelho, não sei se você ficou sabendo dessa campanha. É uma campanha onde a mulher tem a oportunidade, em casos de sair para ir em uma farmácia, fazendo o X na mão, ela pode mostrar para um atendente disfarçadamente, para que o agressor não veja. E o atendente, a maioria deles já está preparado para ligar no 153, e os nossos agentes de segurança da central já estão informados para que, ao sinal de uma farmácia, uma ligação de uma farmácia, a viatura vai até aquele local ou até aquela casa, dependendo da informação que ele tiver, porque aquela mulher pediu socorro e às vezes é a única forma que ela poderia ter, e não é todo dia que vai na farmácia. Então, Entendi. em um mês, pode ser que aquela foi a única oportunidade que aquela mulher teve de pedir socorro. Sim. Então, eu acredito que é um conjunto de apoio, é um conjunto de pessoas cuidando uns dos outros para que essa cultura nossa mude. Certo. E em caso de flagrante, vocês vão ali, resgatam as mulheres, né? A mulher, se ela tem filhos, eles vão juntos. E para onde eles vão após esse resgate? Toda violência, todo caso de violência, se a equipe, vou falar a partir da sua pergunta, a equipe certo. chegou no local e teve um flagrante, né, de uma agressão, aquele autor ele vai ser conduzido à delegacia juntamente com a vítima e com certeza com as crianças, e na delegacia a delegado responsável do dia vai ver, além de fazer a denúncia, né, de registrar a denúncia, ele vai fazer o levantamento de risco que aquela mulher corre. Se o risco for grande e ela não puder voltar para casa ou não tiver um local de segurança, a própria delegada vai indicar, enviar uma equipe para levar a mãe, essa família, né, de filhos, para casa-abrigo. Essa casa-abrigo, ela é um local onde essas mulheres ficam guardadas. Nem nós que trabalhamos na segurança pública sabemos o local, porque é bem sigiloso lá, né? Isso. Então, eu acho essa porta de refúgio, essa segurança, essa proteção a essa vítima, porque se a situação dela é de risco de morte, de risco de vida, ela precisa. E a Lei Maria da Penha, ela veio para definir e para determinar algumas situações, algumas questões de políticas públicas. E esse é uma grande conquista. Eu acredito que uma das conquistas que veio com a Lei Maria da Penha. Certo. Além de esclarecer sobre a Lei Maria da Penha para as mulheres, vocês também fazem o papel de fiscalizar os casos que são enviados para vocês quando esses casos envolvem as medidas protetivas, não é isso? E vocês acompanham isso presencialmente? Vocês visitam essas casas, sondam como é que estão, como está verdadeiramente a situação de cada vítima? Como funciona isso na prática? Na prática, a mulher, após fazer a denúncia, a delegacia envia ao sistema judiciário. O sistema judiciário tem pouco tempo, acredito que 48 horas, para expedir a medida protetiva para aquela mulher. Certo. Ao expedir essa medida protetiva, nós recebemos uma cópia do boletim de ocorrência do dia e a medida que o juiz determinou para aquela situação. Fazemos o primeiro contato por telefone, nos apresentamos à vítima, a mulher, informamos a respeito do acompanhamento e ela tem a oportunidade de dizer se quer o acompanhamento ou não. Na maioria, o acompanhamento é aceito. Algumas não aceitam porque algumas dão a justificativa de não querer polícia na porta, de ficar com vergonha, ficam constrangidas, o que eles vão pensar. Infelizmente, a questão da reputação para algumas é muito maior do que a humilhação e a violência que elas sentem em casa. Então, isso também é uma questão cultural que precisamos mudar. Trabalhar. Aí nós fazemos o atendimento, informamos a respeito e marcamos uma primeira visita. Após essa primeira visita, que é agendada,
nós fazemos um levantamento da situação dessa mulher, social, psicológica, se ela tem alguma necessidade jurídica, como está a situação dos filhos, e ali a gente faz os primeiros encaminhamentos necessários. Nós temos uma rede de proteção que eu acredito que tem crescido bastante, né, para dar esse suporte a essas mulheres nessas situações que ela não tem condição de melhorar, de agir. Entendi. Após essa primeira visita, as próximas visitas não serão marcadas, agendadas, para que não corra o risco do agressor saber o dia e o horário. E ficar não, muito caso, tranquilo nesse dia, né? Isso, isso. Aí as próximas são de surpresa. Certo. Todas as visitas que nós fazemos, é feito um relatório, e nesse relatório é informado ao juiz a situação real daquela mulher. E o que eu acho mais mágico em tudo isso é porque anteriormente a mulher entregava para o autor a intimação, a medida protetiva, e às vezes ali ela apanhava de novo. Sim. Então não tinha uma efetividade. E a partir da Lei Maria da Penha, ficou proibido da mulher fazer essa entrega da intimação. O oficial de justiça que faz essa entrega. E aí a mulher fala, tá bom, ele vai ficar sabendo da medida protetiva. Mas o que vai impedir, um papel vai impedir ele de novamente me agredir? Aí entra o programa Mulher Mais Segura, que certo. vai, com certeza ele vai saber que tem uma viatura lá na porta, que a mulher está sendo acompanhada. Nós fazemos, além dessas visitas, patrulhamento nas mediações, nas ruas, principalmente nesse período de pandemia. Nesse período, em especial, nós estamos tendo o cuidado de evitar a visita presencial para não levar o risco da mulher ser contaminada pelo Covid, por causa do isolamento. Certo. Só que, em contrapartida, esse isolamento tem permitido que os autores fiquem mais à vontade. Então, nós temos que dosar a visita e as ligações por telefone. Em casos mais específicos, nós fazemos a visita presencial, mas em outros que a gravidade são menores, a gente faz mais por telefone. Certo. E essa visita, ao ser feita, o relatório confeccionado, nós enviamos para o Tribunal de Justiça, onde o juiz vai poder analisar, vai ser anexado ao processo, e ele vai analisar uma forma mais particular para agir com relação à situação daquela mulher. Ele tem condições de tomar uma decisão e saber quais são as outras medidas que ele poderia determinar, como uma prisão preventiva do autor por quebra de medida, ou se a mulher está precisando de alguma questão jurídica. Então, ali ele tem uma visão maior, porque tem uma equipe que vai em loco para saber a situação daquela requerente. Entendi. Eu quero aproveitar a pausa para deixar um beijo aqui para a doutora Ludmila, que está nos acompanhando nessa live, que é a diretora da Secretaria da Mulher. E eu quero voltar com uma pergunta que eu acho que você já respondeu em parte, né? Que é sobre o caso do descumprimento dessas medidas protetivas. Quando a vítima percebe a situação, no caso, ela já saiu do convívio do agressor, como que ela deve agir assim imediatamente mediante esse descumprimento? Ou seja, ele vai incomodar na porta, ou ele fica ali olhando as redes sociais, o que ela deve fazer nesses casos para que isso também possa ser registrado, né, diante a delegacia, que eu acredito que é mais ou menos o caminho. Então, assim, passo a passo, o que eu devo fazer nesses casos? Só para que as pessoas compreendam isso, né? No caso da quebra de medida protetiva, o nome mesmo já diz. O juiz deferiu uma medida protetiva e o autor tem que cumprir aquela medida protetiva. Certo. Todas as vezes que é quebrado a medida protetiva, o juiz precisa ficar sabendo para que ele tome outras decisões mais severas quanto àquele autor. Então, todas as vezes que houver um descumprimento de medida, a mulher precisa procurar a delegacia, porque é só essa porta para que o juiz fique de fato sabendo e tome as medidas protetivas, as decisões necessárias.
Se Certo. a mulher observa que ele está mandando mensagens pela rede social, que ele está fazendo ligações até mesmo para o celular dela, que ele está muito mais próximo do que o juiz determinou em distância, ela precisa fazer essa denúncia. E se acontecer uma quebra de medida presencial, eu estou saindo na porta de casa e o autor está lá parado. Ele está tentando abrir a porta daqui de casa, está no muro jogando pedras. Então, esse tipo de descumprimento de medida, esses descumprimentos, eles são mais sérios, porque Sim. ali, essa proximidade àquela mulher, ele está correndo um risco maior, né? Então, ela Uhum. precisa ligar. Se ela observou que o descumprimento está sendo ali presencial, ela pode ligar no 153, que a viatura mais próxima vai, e o mais rápido possível, porque o flagrante, ele é muito importante. O Sim. flagrante, ele vai permitir que o juiz, que o delegado fique com ele ali preso preventivamente. Então, todas as vezes que houver o descumprimento de medida, se não foi presencial, ela pode fazer a denúncia e não precisa ligar no 153. Se foi presencial, se ele está ali nas mediações, gerando a ela um risco, um temor, até risco mesmo da vida, dos filhos e dela também, ela pode entrar em contato com a nossa central, que ali os nossos agentes vão até aquele local e vão conduzir tanto a vítima quanto o autor, em caso de flagrante, para a delegacia. Se chegou a viatura e o autor foi embora, ela pode procurar a delegacia e registrar aquela ocorrência. Certo. Flávia, nós sabemos que a violência doméstica, ela não escolhe um padrão de mulher, né? A gente também foi construído culturalmente para acreditar que só as mulheres de baixa renda, as mulheres de periferia, é que sofrem violência doméstica. Isso não é verdade. Então, eu queria saber de você se existe mais ou menos um padrão, não, não seria padrão a palavra, mas existe um percentual maior de um tipo de mulher que se enquadra nesse número de vítimas atualmente? Conseguiu entender minha pergunta? Entendi. Nós observamos que não existe padrão. O único Certo. padrão é o fato de ser mulher. Nós observamos a questão que nós podemos fazer uma análise maior, é a questão de idade, que a gente sabe qual idade que tem mais, possivelmente Sim. Que tem menos, mais renda, cor, religião, setor, não há padrão. Entendi. Infelizmente ou felizmente, né? Porque se Sim, houvesse um padrão, seria uma discriminação maior com uma sim. classe, né? Então, não há padrão. O que nós observamos é que a cultura do machismo, ela não escolhe o homem. Eu acredito que nós precisamos mudar essa cultura, e essa cultura, ela começa a partir de mim, que sou mulher. Porque a partir do momento que eu, como mulher, crio o meu filho, fazendo com que ele não respeite as mulheres, ou que fique definido, homem só faz isso, mulher só faz aquilo. Eu tenho 2 filhos homens aqui, e eles não querem ajudar muito, tipo assim, gosta de ficar brincando e tudo, mas se tivessem meninos e meninas, seriam criados com a responsabilidade de cuidar das suas coisas, de ajudar nas questões de casa, dos afazeres de casa. Então, isso começa a partir de dentro da nossa casa. Nós, como Exatamente. mulheres, precisamos criar os nossos filhos sem discriminar e respeitar o outro, independente do que quer que seja. Respeitarmos mutuamente. Essa cultura Exatamente. do machismo precisa mudar, e nós observamos em muitas mulheres essa cultura. A Ela própria mulher é a sofre a machista, né? violência, É ela sofre a incrível. violência, ela percebe que é agredida e violentada pelo marido, porém, ela continua
fazendo que o seu filho perpetue aquela situação, falando mal da namorada, dizendo que mulher não presta. Então, isso a gente precisa tomar cuidado e se perceber. Eu saí um pouco da questão, né, que você falou da questão social, mas nós temos atendido mulheres em todos os bairros, classe alta, classe média, classe baixa, pessoas que têm uma condição de renda muito baixa. Então, não há questão financeira para violência doméstica. Entendi. Nós sabemos que o maior percentual de agressores são companheiros ou ex-companheiros, mas também é comum no dia a dia as mães serem violentadas pelos filhos. Já aconteceu ou acontece frequentemente esse tipo de resgate, onde a mãe é vítima de agressão do próprio filho? Sim, sim. E a gente percebe que essa criação tem trazido para a própria mulher o fruto daquilo que ela mesma colocou de cultura na sua casa. Sim. Isso. Eu não vou dizer que é 100%. Nunca que eu vou falar uma coisa dessa, né? Mas nós temos muitos casos de filhos que agridem os pais, a mãe, principalmente idosa, que acontece a questão da violência patrimonial, sim, principalmente para a questão de uso de entorpecentes. Isso que eu ia acrescentar. Nós encontramos casos diversos e variados. Pai contra a filha, né? O genro contra a sogra, o filho contra a mãe, contra as irmãs. Então, ela não tem padrão, a questão da violência doméstica. Certo. E sobre os resgates, a gente sempre sabe que é uma mistura, né? Super... chega a ser gostosa, de adrenalina, com aquela emoção de ir lá e retirar a vítima das mãos do agressor. Eu já tive essa oportunidade de estar ali na brecha em algumas situações da vida e ser essa pessoa para resgatar literalmente. Enfim, eu tenho alguns casos que me marcaram, mas eu queria saber de você, que convive, né? O seu dia a dia é essa missão de resgatar e de dar aquele abraço, aquele apoio na hora. Mas teve algum caso em especial, ou alguns casos, que marcou você? E por quê? Olha, essa parte do enfrentamento, da frente mesmo, desses atendimentos, ela fica muito a cargo das comandantes das equipes, né? Sim. Nós temos 4 equipes e cada equipe ela é comandada por uma mulher, até mesmo por causa da empatia, de entenderem. Em outros casos, os homens a mulher não quer ver o homem ou não quer que um homem vá fazer esse apoio, dar esse apoio. Então, a gente acaba fazendo isso mais para que as mulheres se sintam mais à vontade. Diariamente, as meninas me contam relatos, e o relato que eu fiquei, assim, muito chocada, foram 2. Um caso onde a mãe estava com câncer terminal e ela tinha 2 filhos autistas. Sim. Eu não sei agora, por último, a situação o desfecho da situação, mas, assim, o autor, ele estava colocando terror, fazendo terror na cabeça das crianças, dizendo que a mãe deles ia morrer mesmo e que ele estava aguardando para levá-los, para tomá-los, né, novamente. Então, assim, o que me deixa, o que me choca é a falta de amor e de humanidade. Isso me choca, sabe? Ver um autor, um companheiro ou ex-companheiro que cuidou, que teve filhos, que se relacionou por um tempo com uma pessoa, e a pessoa com câncer terminal, cuidando de 2 crianças autistas, sem condições de cuidar de si e das crianças, e ainda ter uma pessoa fazendo terror na cabeça dos filhos, né? Então, isso me chocou muito. O que tem mais me chocado é a questão
da maldade que está no coração, do egoísmo que está no coração. Um outro caso que me deixou assim, muito revoltada foi o caso de uma adolescente de 12 anos. Há algum tempo, ela era abusada sexualmente pelo pai. Meu A Deus. mãe também estava com câncer terminal e ele aproveitava os momentos que a mãe estava deitada, dormindo, e ia para o quarto da filha com um aparelhinho de choque Meu e Deus. abusava sexualmente dela. E se ela falasse ou fizesse algum barulho, ele ameaçava dar choque nessa criança, o Meu próprio pai. Deus. Por fim, essa requerente também, essa mulher veio a óbito e ele ficava ligando, dizendo que ia tomar a casa, que eles não iam ter condições, né, de continuar a viver, que eles precisavam deles. E uma questão que é pior, né, que eu acredito que eu estou até antecipando uma questão aí, que eu não sei, pode ser que você entre nela, é a questão da cultura, tanto do machismo, quanto essa cultura cega de... O caso é o seguinte, esse autor, ele era uma pessoa religiosa e vivia dizendo que estava fazendo orações e que Deus estava perdoando ele, e que em nome de um monte de coisa, ele acabava misturando a questão religiosa e se escondia atrás dessa questão religiosa para praticar os atos que ele praticava, Sim, ameaçando as meninas de que elas iam para o inferno se morressem, porque elas eram pessoas. Ele era o pervertido e dizia que elas eram as pervertidas. Então, essas situações de maldade, de nós percebermos o nível que está o ser humano, a degradação do ser humano, do amor ao próximo, e isso tem me chocado. Outra situação foi uma que as meninas também contou de uma requerente que havia dito que o homem, o autor, não estava na casa dela, que estava cumprindo medida certinho, e ela não permitia que ia na casa dela fazer esse atendimento. Sempre ela estava trabalhando e sempre ela não podia atender. Um belo dia as meninas foram fazer, as comandantes foram fazer esse atendimento e perguntou se estava tudo bem. Logo após a pergunta, ela começou a chorar. E aí contou, olha, eu estava mentindo para vocês, já tem um tempo que ele está lá em casa. Ele era um aproveitador, porque ele era novinho e ela trabalhava, então ele ficava na casa dela desfrutando da vida financeira, comendo, bebendo e dormindo, e a entendi. ameaçando. Então, nesse momento que ela começou a chorar, as meninas conversaram, foram até a casa dela, o autor estava lá, e esse autor foi conduzido para a delegacia. Então, a importância desse programa para trazer o cumprimento da medida protetiva é muito importante. Se essa mulher não tivesse a equipe para ir lá, até mesmo para apoiar, falar, oh, eu vou voltar para casa com você, e de lá nós vamos direto com ele para a delegacia. Então, esse fortalecimento da mulher, essa segurança para que ela entenda que ela não está sozinha, é algo fundamental do programa. Nós falamos que o trabalho do programa ele é mais assistencial, Sim, é um programa de fortalecimento, né? E eu gostaria de ressaltar também que a rede de proteção ela tem sido de fundamental importância. Você falou aí da Ludmila, né? Mandando um beijo uhum, para ela. Eu gostaria também de agradecer a parceria. A Secretaria da Mulher tem dado um apoio grande para a gente, sempre deu, mas nesse período sim, de pandemia, eles fizeram um trabalho de distribuir cestas básicas. Então, essas mulheres que nós temos do programa foram abençoadas com cestas básicas que deram para essas mulheres uma oportunidade de terem, né, as suas necessidades supridas por um período. Mas não só isso. Eles são parceiros, né, Secretaria da Mulher, tem sempre uma pessoa ali, a Ludmila, a secretária, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. A gente tem sido parceiros, né? E um suprindo e ajudando ao outro naquilo que é a sua função. que bom. E assim, sobre a casa de apoio, eu tive o prazer e a oportunidade, né, de encaminhar para lá uma pessoa
que resgatamos aqui, através, inclusive, do livro, e eu pude acessar, né, toda a equipe através de ligações, que realmente lá tudo é muito sigiloso, muito limitado, mas eu quero só deixar registrado aqui que a vítima que esteve ali com os filhos, super elogia até hoje, ela realmente entendeu e encontrou ali uma equipe de anjos da guarda, né, na figura das meninas ali compostas pelas assistentes sociais, as meninas da limpeza, as psicólogas. Então, a gente precisa desmistificar essa história da casa abrigo, porque muitas não querem ir para lá, entendem que é um lugar difícil, sombrio, solitário. Eu imagino que elas pensam que é um formato de uma cadeia, sabe? Assim, uma prisão. E não é. Então, assim, quero também deixar um beijo a toda a equipe, né? Que o que eu percebo? Eu percebo que tudo aquilo e a gente vai compreendendo o desenho do todo. Então, eu fico feliz de saber que podemos contar com a ajuda, e é uma ajuda efetiva, é uma ajuda real. E eu, sabe, eu até hoje sou muito grata a todas as pessoas que fizeram parte dessa equipe de resgate. Não me lembro o nome deles, mas eles sabem quem são, porque foi um dia assim de muita alegria para mim, porque não tem preço você resgatar alguém de uma situação dessa. Eu fiquei muito tempo ali tentando sair da situação em que eu encontrava, e eu muitas vezes me pegava solitária no meio do caminho e eu não conseguia. Oi? Ah, sim. Meu esposo comunicando que temos 15 minutos. Obrigada, meu bem. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que está participando com a gente que é muito importante você levantar a mão e se colocar à disposição de alguém, sabe? Todas as pessoas conhecem pelo menos uma pessoa que vivencia essa dor silenciosa, e às vezes fica ali com aquele tanto de mitos, né, de mentiras na cabeça que foram construídas, como já falamos, e não consegue, assim, de repente se disponibilizar. Não sei porquê, quais são as barreiras, mas, gente, por favor, se vocês conhecem alguém que vivenciam essas situações, de vez em quando, liga, pergunta como é que você tá. Eu sei que nessa situação, Flávia, é bem complicado a gente contar tudo e conversar muito a respeito, porque ou a gente está sendo vigiado ali presencialmente, ou a gente tem medo de ser, assim, medo de que, de repente, aquela conversa possa estar sendo ouvida e, na sequência, a gente vai ser punido por isso, né? Eu passei muito por isso. Então, meninas, vocês que vivenciam essa situação, por favor, sabe? Seja ponte para transportar essas pessoas de um lugar para o outro. E eu quero, assim, deixar muito claro aqui que realmente existem pessoas dispostas, que a motivação no coração é por amor mesmo, pelo que faz, para apoiar, para realmente transportar essas pessoas que estão nessa situação tão difícil de um lugar para o outro, né? Então, assim, eu falando assim rapidamente sobre o que eu vivenciei, eu conheci esse agressor no ambiente religioso. E eu passava por várias situações, as pessoas que compunham aquela sociedade ali, naquela comunidade, elas presenciavam algumas coisas e elas simplesmente ficavam quietas, elas não faziam por onde acontecer alguma coisa nova para mim. Então, muitas vezes, e inclusive isso é uma coisa que eu queria perguntar, né, para você também, em relação a esses líderes religiosos que sabem, porque sabem que existem várias situações, vários casos que muitas vezes eles acompanham de violência doméstica dentro das comunidades e, infelizmente, eles não estão preparados ou não querem, não vou julgar, né, porque cada caso é um caso, para
fazer com que essas vítimas elas se sintam apoiadas por eles para poder tomar uma iniciativa de sair disso e de preferência viva, né? Levando os filhos. Então, você já presenciou alguma situação onde essas pessoas estão envolvidas? O que você pensa a respeito disso, né? Porque já estamos em pleno 2020 e ainda existem pessoas que usam a palavra, a Bíblia, para tentar impor algumas situações onde não tem Jesus em nada. Jesus não apoia violência, Jesus não apoia omissão, não apoia muitas coisas, preconceito. E eu queria que você me falasse um pouco disso, sabe? Sobre isso. Qual é o seu parecer, sim, né? certo. Então, Aline, eu percebo que assim como a cultura do machismo precisa ser mudada, existem várias outras culturas. A Sim, cultura do vizinho que não denuncia, a cultura do pastor que não quer entrar nessa questão, ou de um outro líder religioso que não quer entrar nessa situação para não se envolver, para não ter que tomar decisões mais severas, vai sim, incentivar a mulher a denunciar, vai mandar prender aquele membro da sua igreja ou da sua sociedade. Então, sim, a palavra fala, a gente sabe que tem um versículo que fala de um cego guiando outro cego. sim, Então, não tem como nós pensarmos que todos já deram esse salto de quebrar esse paradigma, de quebrar esse ciclo de violência. Então, nós, como cidadãos, independente de qual círculo, de qual religião ou de qual convivência que você permanece, qual você precisa placa, né? entender que isso, além da palavra libertar, a nossa Constituição Federal também liberta. Então, nós precisamos Exatamente, nos apropriar do conhecimento. Se você está em um lugar que não há não se assume algumas situações religiosas e até mesmo culturais, até mesmo de humanidade, que é ver uma pessoa passando um sofrimento e não auxiliá-la, né, ou em doença, ou em violência, ou em uma questão de fome, ali não é um bom lugar para você ficar. Então, exatamente, somos nós que precisamos de sair desse lugar. Se você está em um lugar que não há essa libertação, que não há essa informação, saia dali. Porque vão existir líderes religiosos dessa forma para sempre. Por sim, quê? O homem continua com a mesma cultura, a mulher continua com a mesma cultura. E quando a gente se apropria do conhecimento, a gente consegue sair daquele lugar. E nós, como exatamente, cidadãos, precisamos sair desse lugar. Denunciar, pedir socorro de alguma outra forma, conversar com alguém, quebrar esse ciclo de violência. exatamente. O que eu vivenciei muito foi ser, além de acusada, né, como a mulher que não edificava a casa, eu também recebi alguns versículos que, na verdade, eles eram impostos a mim como uma ferramenta de prisão mesmo. Tipo, se você está passando por isso, porque você deve dar algum motivo. Ou então chegavam a comentar ou repetir esse versículo várias vezes. Você casou, então tem que ser para sempre, porque Deus não aprova o divórcio, enfim, são vários, né? Esse da mulher sábia que edifica a casa, eu tomei um certo ranço, Meu apesar de Deus. compreendê-lo, sabe? Assim, literalmente, e tentando todos os dias ser essa mulher que edifica a casa, né? Mas, enfim, você acredita, aliás, você sabe me dizer se existe algum trabalho de conscientização voltado para essas pessoas, para esse grupo de pessoas? Porque eu sei que vocês também apoiam projetos, né? E que tipo de projeto que vocês apoiam? Se existe algum grupo específico direcionado para isso,
Porque atualmente a gente também tem visto vários casos de líderes religiosos que também abusam as pessoas que estão na igreja, né? Abusos sexuais, morais, enfim. Então eu queria que você me respondesse a respeito desse projeto, se existe algum trabalho direcionado para esse tipo de mulher, porque realmente são impostos cabrestos, né? E a gente muitas vezes fica ali achando que está pecando, ou que vai pecar, ou que vai desagradar a Deus, ainda que você entenda a palavra, ainda que você tenha um nível cultural para ter essa consciência do que é certo e do que é errado, entende? Sim, Aline, nós como programa, nós atuamos não só na parte de coerção, né, de Certo. combate à violência doméstica, Uhum. mas nós também temos o viés de prevenção. Então, nós Certo. fazemos palestras, campanhas, divulgamos a Lei Maria da Penha em diversos locais. Nós já fomos em igrejas, nós já trabalhamos, já Ah, que ministramos em legal. igrejas a respeito da violência, a respeito do empoderamento, a respeito desses, até mesmo assim, dependendo do ambiente, a gente até fala um pouco mais voltado à palavra, porque a Sim, gente percebe que, como você falou, é como se fosse uma contradição. A mulher exatamente. não querer permanecer naquele lugar, sendo que a palavra fala algumas outras, a Bíblia fala algumas outras situações. Sim, Então, é necessário um equilíbrio, e esse equilíbrio cada um recebe a partir do conhecimento que é lançado. Então, a gente lança o conhecimento e as mulheres vão absorvendo à medida delas. A gente sabe que muitas já estão com as portas das prisões abertas, mas ela não consegue dar o passo para sair de é dentro daquela verdade. prisão. Então, é o conhecimento, é a divulgação, é o fortalecimento, né, da rede, do aparato, para que aquela mulher tenha a coragem de romper aquele ciclo, de sair de dentro da prisão, que muitas vezes a porta já está aberta. Então, eu acredito que a prevenção, que a divulgação, ela é que vai combater essa cultura e essa prisão que muitas mulheres vivem. Nós só gostaria de informar, aproveitando o tempo, Sim, nós acompanhamos mais de 600 mulheres com medidas protetivas. Então, esse é o número que nós acompanhamos hoje. A nossa equipe ainda não é tão grande, nós sabemos que é necessário e que existem outras mulheres que ainda não têm essa assistência, mas nós, como programa, nós temos feito o nosso melhor. As meninas recebem, entendem isso como uma missão mesmo, elas acabam fazendo orações para que essas mulheres saiam dessa situação. Não é só uma questão de protocolo, de atender por atender. A gente acaba criando um vínculo com essas mulheres, com os problemas que elas vivem, e nós entendemos que muitas só têm única pessoa que tem para ir ali conversar com ela é sim, aquela comandante de equipe. Então, é como uma missão para nós do programa Mulher Mais Segura. é verdade. E eu sei que existe uma linha bem estreita, né? Porque acaba que nós realmente envolvemos muitas vezes com essas meninas que nós resgatamos. Então, assim, já aconteceu de alguma virar uma amiga especial e fazer parte da sua vida de perto? Olha, nós temos uma senhora, ela é uma senhora que era o seu, acho que o seu segundo esposo, e esse esposo começou a Edila, né? E Certo. aí a gente foi fazer esses acompanhamentos. Com o passar do tempo, toda vez que as meninas iam fazer esse atendimento, ela dava um mimozinho. E as meninas já estavam assim, não, não Ah, precisa. Aí certo. começou a perfumes, produtos de beleza, e a gente, não precisa. E ela, gente, pelo amor, a gente ia lá, ela não queria deixar a gente embora, porque a gente sabia, percebia que ela era uma pessoa carente, Sim. carente de amizade, que gostava de conversar. Então, acabou que ela já não precisava mais do acompanhamento, né? Sempre, mas acabava que ela não queria retirar a medida por Para estar causa perto. da equipe, por Olha causa da só. equipe. Então, existe isso mesmo.
E isso é muito gostoso, né? Eu fui avisada aqui que nós temos mais 5 minutos. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para colocar, para acrescentar. Se você tiver, pode ficar livre. Se você quiser deixar alguma orientação básica, né, para aqueles que assistem, para aqueles que estão ali, pode ficar à vontade para a gente fechar com chave de ouro essa Tá, live. eu vou fazer algumas observações que eu acho importante, né? Certo. Os 3 tipos de violência, que muitas vezes as pessoas acham que a violência é somente a violência física, que é Sim. aquela que a gente vê, que você consegue ver que uma Que pessoa foi tem as violentada, marcas. que tem as marcas, essas muito fácil ver. Mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, violência sexual e a patrimonial. A violência sexual, eu gosto sempre de reforçar que uma vez nós descobrimos que uma pessoa achava que por a esposa ser dele, então ele podia ter relacionamento sexual a hora que ele quisesse, mesmo que ela não quisesse. Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, mesmo sendo sua esposa, sua companheira, sua namorada, o sexo sem a vontade do outro é um estupro, é uma violência sexual. Então, eu gostaria de deixar isso informado, né? Muitos homens não sabem disso e muitas Sim. mulheres não percebem esse tipo de violência. É o E famoso estupro marital, né? sim, é a Então, cultura. sim. Pode falar. E me fez lembrar de uma situação também que tem a ver com a palavra. O seu corpo é meu, então eu posso desfrutar do seu corpo segundo a palavra. Olha isso, que absurdo. A Pensa. gente precisa mudar, a gente precisa parar de ler só algumas páginas, né? É, Porque se lê-la toda, nós vamos vai entender encontrar as ordens para os homens e para as que mulheres. se resume totalmente numa única palavra, amor. Simples assim. Amai-vos uns aos outros. Isso Exatamente. mesmo. Eu gostaria também de deixar claro que o ciclo da violência, ela é importante nós observarmos, porque é ele que vai definir que nível de violência, de qual período que você se encontra. O primeiro período, ele é o aumento de tensão, que às vezes a mulher está passando por uma violência e ela deixa. E com o Certo. tempo passando, ela vem para outra parte do ciclo, que é a explosão do agressor. Essa Sim. explosão pode vir de uma violência mais forte até o homicídio. E aí, se essa mulher não quebrar esse ciclo, ela passa para o próximo, que é o marido pedir para o companheiro pedir perdão, desculpas, foi sem querer. E esse ciclo sai desse período de lua de mel e volta para um período novamente de violência, para Sim. um período de explosão e depois pede perdão. Então, esse ciclo precisa acabar. A mulher precisa dar um basta, porque essa violência ela vai vir com um tempo menor e vai vir com uma força de violência maior. Então, não se Exatamente. cale. Ligue, denuncie, peça ajuda, quebre esse ciclo de violência. Porque quando você passa para mais uma pessoa, você é fortalecido pelaquela pessoa para que você não continue naquela situação. E Exatamente. eu gostaria de deixar um beijo e um abraço para todas as meninas da Guarda Civil Metropolitana que estão nos acompanhando, mulheres fortes, Sim, mulheres que preciosos superaram muita anjos coisa. fardados. Sim, eu gostaria de agradecer toda a equipe do Mulher Mais Segura, tanto os homens, tanto as mulheres, o meu comando operacional, o meu comando maior da Guarda Civil, o subcomandante, toda a minha família, dar um beijo, um abraço, meu esposo, e agradecer você também. Eu queria dizer que o nosso trabalho é fazer com que mulheres vejam que mulheres não só apanham, elas também fazem o outro lado, que é de combater a violência doméstica. E de que Exatamente. homens nem todos violentam. Muitos homens salvam, muitos homens Sim, auxiliam. Então, a maioria tem que entrar para esse lado dos que ajudam. E essa é a missão do programa, por um caminho de proteção e superação. que bom. Eu também quero aproveitar esse 1 minuto e alguns segundos para deixar um grande beijo para você em especial, para toda essa equipe fardada de anjos
dizer que posso contar com vocês, eu sei, vocês também podem contar comigo. E eu quero também honrar o meu esposo aqui e dizer para vocês, meninas, que nem todos os homens são exatamente essa pessoa monstruosa. Existem homens de valor, sim, homens que se pareçam com Jesus. E eu tenho certeza que